Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor para com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela vida que o Senhor nos deu no decorrer desse dia. Rogamos, Pai, pela tua misericórdia sobre o atual momento, que o Senhor estenda a tua mão poderosa, Pai, sobre as nações. E sare, Pai, nos sare dessa pandemia que tem assolado o mundo todo, Pai. Acredito que estamos caminhando para um momento de refrigério, de paz. Isso tudo mediante a tua misericórdia, Pai. Muito obrigado. Que o Senhor conserve, Pai, as nossas vidas e que no final dessa pandemia tenhamos motivo de sobra para exaltar e bendizer o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por as tuas bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas. Nesse momento, Pai, que o Senhor nos dê a capacidade de orientar os pais, orientar também os jovens e os adolescentes em relação a essa escolha tão fundamental que é o namoro, Pai. Que o Senhor nos abençoe nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, na semana passada nós falamos bem rapidamente sobre... Bem rapidamente não, conversamos bastante, né? Sobre princípios bíblicos para um namoro cristão, um namoro genuinamente cristão. Nós falamos de cinco princípios, né, na semana passada. Primeiro princípio, que o namoro cristão, ele deve envolver castidade, né? Ele deve envolver pureza sexual. O namorado, o rapaz, nem a moça estão liberados, né, no período do namoro a terem relação sexual. Eles não estão liberados pela Bíblia, por Deus, né? Em nenhum momento, nenhuma ocasião, mesmo que eles digam, né? Pastor, mas nós vamos nos casar, já estamos até data marcada. Nem diante disso. Eles não têm autorização bíblica, como nós vimos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, que a vontade de Deus para com as nossas vidas é a santificação. Então, o relacionamento sexual antes do casamento não envolve santificação. Então, logo, isso é contrário à vontade de Deus. O segundo princípio que nós falamos é que namoro cristão envolve maturidade, né? O namoro deve começar, né? A pessoa, o jovem, deve começar quando ele atingir uma certa maturidade, uma maturidade espiritual e uma maturidade emocional, onde ele não vai colocar o seu namorado ou a sua namorada em condições de tentação, né? Ou melhor, em situações de tentação. Então, o namoro deve ser adquirido, né, por dois jovens maduros, tanto maduros espiritualmente, sua vida com Deus, sua vida devocional com Deus, seu compromisso com Deus, como também uma maturidade emocional, né? Ele não vai usar chantagens do seu coração, das suas emoções, para colocar o seu namorado ou a sua namorada em situações de tentação. Tá bom? Terceiro princípio que nós vimos é que namoro cristão envolve um período curto, né? Nos dias atuais nós estamos vendo casal de namorados, né, namorando por 5, 10, né, 15 anos, né, e ainda com dúvida se vai casar ou não. Então esse namoro que dura muito, ele terá inúmeras dificuldades de se manter puro. Por quê? Porque a intimidade, ela é via de mão única, ela só vai, né? A cada ano que passa, você vai criando mais laços de intimidade com o seu namorado, né? Ao ponto de você ultrapassar certas barreiras aonde Deus proíbe, né? O que eu vejo, né, nesses dias atuais é casal de namorados postando fotos, né, nas redes sociais, como se fosse casal, né, casados, né, como se fosse marido e mulher, fotos íntimas de abraços, né, beijos, como se fosse de fato um casal.
E isso coloca, né, eles em situação terrível de tentação, ao ponto de pecarem contra Deus. Também, meus irmãos, nós vimos que o namoro cristão, ele tem como fim a santidade e não necessariamente o casamento, né? Então, o namoro, foi feito, o objetivo dele é a santidade e não necessariamente o casamento. O casamento, ele é o resultado desse estado santo que o casal de namorados estão vivendo, né? Então, o fim do namoro é a santidade. O resultado do namoro é o casamento. Então, o casal de namorados, eles têm que se honrar, se proteger, não se defraudar um ao outro com toques, com situações onde eles se colocam em tentação. Então, o namoro deve ser para isso, para a santificação. E também vimos que o namoro, o último princípio que nós vimos, que o namoro envolve compromisso, né? Antes de qualquer coisa, eles devem assumir um compromisso. Antes de aspecto físico, antes de a pessoa preencher as expectativas emocionais, de carinho, de carência, né? Antes de tudo isso, deve haver um compromisso dos dois em andarem em pureza um com o outro, e também conduzir o seu relacionamento, né, o namoro, em santificação. Isso tudo só é possível quando vem um compromisso primeiro. Primeiro o compromisso, depois as outras coisas, né? Então, esses foram os 5 princípios que nós vimos na semana passada, que envolve um namoro cristão, que envolve genuinamente um namoro cristão. Então, nós vamos dar um pequeno complementar, né, o que nós vimos na semana passada, e depois nós vamos passar para perguntas e respostas, tá? Então, meus irmãos, o namoro, ele deve andar em conformidade com a palavra de Deus, exatamente para o próximo estágio. Qual é o próximo estágio do namoro? É o casamento. Se o namoro não anda em santificação, consequentemente o casamento também não andará em santificação. Se o namoro está desonrado, né, não é honroso, consequentemente o casamento também não será honrado, não será levado com um compromisso mútuo, né, de preservação e de dar o devido valor a ele. Então, você deve perguntar, né, por que o namoro deve ser levado a sério? Porque o namoro deve ter esses princípios, pastor, na qual o senhor falou agora há pouco. Deve haver esses princípios exatamente pelo próximo estágio que você vai experimentar após o namoro, que é o casamento. Então, esses princípios acima que eu acabei de mencionar, ele deve ser levado em consideração exatamente pelo o próximo estágio que você vai experimentar, que você deseja experimentar, que é o casamento. Então, diante disso, meus irmãos, abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Eu vou ser bem rapidamente, tá, meus irmãos? Não vou aprofundar tanto assim. Só continuar dando boa noite aqui. Dar uma boa noite para o Cauê, a Soraya, minha cunhada, Marcos Coutinho, lá de Breves. Grande abraço, meu irmão. Boa noite. A Lady Erlen. Boa noite, minha irmã. Vamos lá. Compartilhe o link aí com os demais, para a gente tá alcançando o maior número aí de jovens possível. Geiel Bordalo também está nos acompanhando, que Deus abençoe aí a sua vida. Então, Hebreus capítulo 13, versículo 4, meus irmãos, diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, meus irmãos, nós percebemos aí no texto
de Hebreus capítulo 13, versículo 4, que nós devemos seguir os princípios para o namoro cristão sadio, exatamente para essa próxima etapa da vida desses jovens, que vai ser o casamento. Você percebe que o texto diz aí que digno de honra entre todos seja o matrimônio. Então, o autor de Hebreus está nos conduzindo a entender que o casamento ele é um estado honroso. A ideia aí de honra, na qual o texto menciona, tem a ideia de precioso, estimado, amado. Essa é a ideia aí, digno de honra entre todos seja o matrimônio. O autor de Hebreus está dizendo, olha, esse estado na qual um homem e uma mulher assumem em comum acordo adquirir, é um estado precioso, honroso, amado. A visão que Deus apresenta do casamento é essa, onde o jovem e uma outra jovem, uma moça, de comum acordo, decidem se casar. Esse laço na qual esses jovens estão assumindo, Deus o descreve como um estado precioso, estimado, amado. É como se esse voto, esse compromisso que esses jovens estão assumindo de se casarem, fosse um outdoor dizendo, estamos cumprindo o propósito do Senhor para com as nossas vidas. Então, o namoro deve seguir os princípios que eu falei para vocês agora há pouco, exatamente por esse próximo estágio que esses jovens vão experimentar, que é um estágio precioso, estimado e amado. Se você não está conduzindo o seu namoro nesse estágio de precioso, estimado e amado, o seu casamento não vai ser dessa forma. Então, o casamento, ele é o resultado daquilo que você viveu no namoro. Se você via o seu namorado, a sua namorada como essa pessoa preciosa, estimada e amada, a qual você deve honrá-lo, você vai fazer a mesma coisa no casamento. Para esse estágio que vocês ainda não experimentaram, que é o estágio do casamento, onde vocês vão experimentar de uma intimidade e de uma experiência conjugal na qual vocês nunca tiveram antes, na qual Deus descreve o casamento é um estado precioso, estimado e amado, um estado honroso. Então aqueles que entram no casamento, eles estão nesse estado honroso. Eles devem conduzir o seu namoro exatamente nessa linha, para cumprirem o propósito de Deus dentro do casamento. O segundo ponto que Deus fala aí do texto é que o casamento ele é um estado de pureza. O texto diz aí de Hebreus capítulo 13, versículo 4, ele diz bem assim como leito sem mácula. A ideia do texto aí de leito sem mácula tem a ideia aí da cama sem pecado, ou do sexo sem pecado, do sexo sem a culpa, porque é isso que o casal experimenta, que um homem e uma mulher experimentam no casamento, ter um relacionamento sexual com uma pessoa sem culpa na consciência. Aquela pessoa lhe pertence, um pertence ao outro. É aquilo que Salomão fala para sua esposa fala para Salomão, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Aquilo que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 7. O meu corpo pertence à minha esposa e o corpo da minha esposa pertence a mim. Então o autor de Hebreus, ele está nos descrevendo aí que
o casamento é esse leito, é esse sexo sem culpa. É eu acordar de manhã cedo, olhar para o lado e saber que aquela pessoa que está ao meu lado, ela me pertence. E eu que estou ao lado dela, pertenço a ela. E é nessa celebração dessa intimidade, nós nos entregamos um ao outro em cumprimento do propósito de Deus. Quem criou, meus irmãos, o relacionamento sexual não foi o homem, foi Deus. Foi Deus que colocou isso em nós, mas que deve ser usufruído no momento certo, ideal, que é o casamento, o leito sem mácula, onde o autor de Hebreus está descrevendo aqui. Então, esse estado honroso na qual o marido e a esposa estão, que é precioso, estimado e amado, ele é um leito sem mácula, um sexo sem culpa, sem ressentimento. Você satisfazer a sua esposa e a sua esposa lhe satisfazer nesse estado de intimidade, de celebração dentro do propósito de Deus. Casal de namorados que fazem isso não estão vivendo o propósito de Deus e estão pecando contra Deus. Estão pecando contra Deus. Não estão no leito sem mácula, pelo contrário, estão no leito completamente pecaminoso. Pecaminoso, ofendendo e distorcendo os propósitos de Deus para com a sua vida. Diante disso, meus irmãos, nós vamos perceber no texto de Hebreus capítulo 13, versículo 4, dois pecados na qual Deus odeia, que anulam o propósito de Deus para o casamento. Se você pegar lá a sua Bíblia, no finalzinho do versículo 4, vocês vão ver aí os dois pecados. O primeiro pecado que ele menciona é a impureza, né? Que Deus odeia a impureza. A ideia aí de impureza é a prostituição. Vem de uma palavra grega chamada porneia. A prostituição, meus irmãos, nada mais é do que o comportamento imoral descontrolado. Você querer sentir prazer sem compromisso, né? Você querer se satisfazer sem ter compromisso com o outro. Então, quem é que faz isso? São aqueles que fazem sexo fora do casamento. São jovens que se deleitam com as suas namoradas. Ou as meninas que se deleitam com os seus namorados. O sexo fora do casamento. E o texto diz que Deus odeia os impuros. Odeia aí, a expressão aí de impuros, né? Em outras traduções vai estar prostituição, né? Ou os prostitutos. Os que fazem sexo fora do casamento são esses prostitutos, esses impuros. Essas pessoas são entregues à porneia, à satisfação aos seus desejos sexuais fora do casamento e também sem querer compromisso com a outra pessoa. Ele não quer compromisso com a outra pessoa. Então ele faz a porneia, a impureza, a prostituição, que anula os propósitos de Deus para com a vida do rapaz e da moça que decide se satisfazer sem ter compromisso algum um com o outro. E Deus também, o texto diz aí que Deus odeia também os adúlteros, bem assim como os adúlteros. A ideia aí de adúltero é o sexo com outra pessoa sem ser o seu cônjuge. Então, o texto ele vai direcionar a uma pessoa casada que está tendo relacionamento sexual com outra pessoa sem ser o seu cônjuge. Com outra mulher ou com outro homem, né? Se for no caso da esposa, com outro homem, no caso do marido, com outra mulher. Então, o autor de Hebreus está mencionando dois estados que anulam o propósito de Deus. Dos solteiros, se entregar à devassidão, à lascívia, ao sexo sem compromisso. Deus odeia isso. E também aos casados, Deus odeia a infidelidade, né? De a pessoa estar casada e trair o seu cônjuge com outra pessoa. Anula o propósito de Deus para o casamento, né? Para a família. Então, meus irmãos,
exatamente esses princípios que nós devemos, que os jovens, os adolescentes devem seguir, né? Os solteiros de um modo geral, os viúvos, para escolherem o seu futuro namorado, a sua futura namorada, para conduzirem esse namoro em honra, santificação, e num período curto com compromisso, para esse próximo estágio onde eles têm desejo de experimentar, que é o casamento. O casamento, ele é um estado honroso, precioso, estimado, amado. O casamento é um estado de pureza, o leito sem mácula, o leito sem pecado, que não envolve prostituição e que não envolve adultério. Esses dois comportamentos anulam completamente a vontade de Deus para com a família. Então, meus irmãos, muito cuidado com esses pensamentos ou com esse comportamento. Orientem os jovens em relação a isso, em relação a como eles devem se portar e se comportar diante da escolha do seu futuro namorado e de sua futura namorada. Continuar dando uns abraços aí. Messias Silva, lá da Cidade Nova, grande abraço, meu irmão, que Deus lhe abençoe. Paulinho Magno está nos acompanhando. A Ruth Alves, junto com a Flávio, também está nos acompanhando. A minha tia Antônio Linhares, a minha esposa está em casa, também me acompanhando. A Tayane Linhares, minha prima, também está nos acompanhando aí. Então, que Deus abençoe aí a vida de vocês e que edifique, né, a vida de vocês. Então, meus irmãos, nós vamos tentar responder as perguntas que ficou para ser respondidas na semana passada, tá bom? Acerca dos princípios do namoro, era exatamente isso que eu queria falar. Há muitas outras coisas que nós poderíamos tocar, mencionar, como conduzir o namoro, como podemos identificar os perigos do namoro, fechando as brechas no namoro, né? A gente poderia mencionar e falar sobre tudo isso, mas nós vamos falar em uma outra ocasião, tá bom? Nós vamos falar agora, meus irmãos, nós vamos responder as perguntas que os jovens mandaram na semana passada. Ficaram 7 perguntas para responder hoje, e eu vou ler e eu vou respondendo aqui, tá? Então, eu vou lendo a pergunta e automaticamente eu respondo a pergunta, né? É um momento aqui de perguntas e respostas, tá bom? Antes de cair a internet na semana passada, ficou essa pergunta aqui que eu respondi, mas caiu a internet, né? Os irmãos não viram eu respondendo. Então eu vou responder ela, os irmãos ouvindo aí. Então foi feita a pergunta, né? Namoro na adolescência, pode? Ó, meus irmãos, é difícil entender, né? Ou achar que um adolescente tem maturidade para conduzir um namoro. É muito difícil. E não esquecendo, né, do período lá curto, né, que o adolescente tem que ter. Então, vamos dar um exemplo. O terceiro princípio que eu mencionei para vocês é que o namoro deve ser curto, certo? Então, o adolescente começa a namorar com 14 anos. Exemplo, a jovem lá, a moça e o rapaz, 14 anos, tem os dois. Com quantos anos eles pretendem se casar? Ele pretende se casar com 16 anos? É lógico que não, né? Você não vai deixar a sua filha se casar com 16 anos, né? E nem o seu filho casar com 16 anos. Então, se eles não têm em vista o casamento, então por que namorar? Ou melhor,
a gente percebe que esse namoro vai ser somente namorar por namorar, né? Para satisfazer um desejo que é válido, mas que pode levar a colocar os nossos filhos numa situação de tentação, né? A levar os nossos filhos a entrar no pecado de forma prematura, né? E causar danos terríveis para eles, né? Para os dois. Então, um conselho que eu dou para você, pais, né? Se o seu filho, né, chegou com você e diz: papai, mamãe, eu quero namorar, estou interessado pela fulana, né? Ou a moça chegando, estou interessado por fulano. Aí você louva a Deus, diz: minha filha, graças a Deus que você está interessado numa pessoa do sexo oposto, que esse é o natural para a sua vida, graças a Deus. Mas minha filha ou meu filho, agora o papai e a mamãe vai lhe preparar para quando você chegar na idade correta, madura, você começar a namorar, né? Você explicar para esse adolescente o momento ideal para o namoro e a responsabilidade que ele precisa assumir, ela e ele, para futuramente começar a namorar, né? Então, os pais fazerem parte desse momento de nova experiência dos filhos. Os pais fazerem. Os pais não podem se isentar disso. Então, os pais fazerem parte disso. Eu não consigo entender, meus irmãos, é o seguinte. Os pais aceitarem que os seus filhos namorem escondido. Eu não consigo entender isso, né? Os pais, eles proíbem os filhos de namorar, aí os filhos, de forma rebelde, começam a namorar escondido, e os pais permitem. Eles sabem que os filhos estão namorando escondido, mas para ele o fato de não ter ido para namorar não é um namoro de fato. Aí eles namoram escondido e o pai e a mãe estão nem aí, né? Sabem disso, são cientes disso e não fazem nada. Perdem completamente a autoridade sobre a vida dos seus filhos e não fazem nada para corrigir esse estado rebelde da vida dos filhos dele, né? Porque se o filho está namorando escondido, ele faz qualquer outra coisa escondido, qualquer outra coisa. Se ele não consegue obedecer você em relação a isso, ele não vai conseguir obedecer você em relação a nenhuma outra coisa, né? Se ele quebra a sua autoridade em relação a isso, então tende a ele lhe desobedecer em qualquer outra coisa. Então você precisa ser firme em relação a isso, exatamente para não colocar os seus filhos em uma situação de tentação, né? Aí, quando o filho, né, chega no momento mais complicado desse namoro escondido, né, ele acaba engravidando a moça, aí os pais, né, se perguntam, né, onde foi que nós erramos, né? O que nós fizemos para merecer isso? Vocês não fizeram mesmo. Vocês deixaram o filho de vocês, a filha de vocês namorar escondido. Vocês botaram autoridade sobre a vida deles. Vocês não fizeram nada mesmo, é verdade. Vocês não fizeram nada. Então eu percebo que os pais, meus irmãos, estão muito omissos nisso. Muito omissos. Deixando os filhos fazerem o que quiserem. Deixando os filhos, né, desobedecerem assim, com uma naturalidade, né, terrível. E os pais simplesmente estão alheios a isso, né? Os pais estão acovardados, né, a essa desobediência. Por quê? Porque querem ser os pais legalzão, né? Querem ser os pais amados, os pais, né, descolados para os filhos. Isso não é o papel dos pais. Não é o papel dos pais. Então, não é que eu queira ser radical, né?
em relação ao namoro na adolescência, a Bíblia não orienta, né? Qual a idade correta para o namoro? A Bíblia não diz, é com 14, é com 15. A Bíblia não diz isso. A Bíblia só nos direciona que a pessoa, né, deve ter um estado de maturidade espiritual e emocional. E que essa pessoa que quer namorar tem que ter um compromisso com o outro, né? A Bíblia vai nos orientando em relação a isso. Mas em relação à idade, não diz. Mas na adolescência, o namoro é muito perigoso. Muito perigoso. Então prepare os seus filhos, conversem com os seus filhos para que eles tenham maturidade em saber esperar. E nessa sua conversa com ele aprender qual deve ser o papel dele como um homem, qual deve ser o papel dela como uma mulher, e preparando seus corações para as futuras responsabilidades que eles terão na vida conjugal. Esse é o melhor momento para você preparar o coração dos seus filhos. Então, eu não concordo com o namoro na adolescência. Não concordo, tá? Quando a minha filha chegar, né, na fase adolescente, dizendo, papai, eu estou gostando de fulano, né? Então eu vou conversar com ela, vou chamá-la e vou começar a preparar o coração dela, para que no momento certo ela venha começar a namorar e preparar ela para ela ser uma boa esposa, né? Para ser uma esposa bíblica, serva, que vai estar ali ao lado do seu marido. Então é isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos, e eu discordo completamente do namoro na adolescência, completamente, tá? Então os pais deveriam orientar os seus filhos em relação a isso. Pastor, além de não terem maturidade, eles não têm meios para sustentar a sua família. É verdade, irmão Fernando. Isso é verdade. Então, o pai deve ensinar o seu filho homem, né, a se preparar. Como ele deve se preparar? Estudando, né, trabalhando, para que ele tenha maturidade espiritual e emocional. A maturidade emocional é exatamente para conduzir ele a saber lidar com os desafios da vida conjugal, né? Com aperto no dinheiro, com mudanças, né? Com trabalho, com relacionamento a dois ali 24 horas. Então o pai, ele deve ensinar o seu filho homem isso, e a mãe ensinar a sua filha mulher, né? Nesse aprendizado como é uma vida dois, uma vida conjugal, uma vida em família. Então esse é o papel do pai e da mãe nesse processo do filho estar gostando de uma jovem, e a jovem está gostando de um rapaz, né? Os pais devem participar diretamente nisso. Vamos lá, meus irmãos. A próxima pergunta. Dá aí boa noite para Célia, está nos acompanhando. Pastor André Parisi, lá de Castanhal, também está aí ligado com a gente. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Saudade aí do Senhor. Próxima pergunta. Como proceder quando o namoro é à distância? Como proceder quando o namoro é à distância? Da mesma forma, quando é um namoro perto, né? O namoro à distância, o perigo do namoro à distância não é quando está distante, né? O perigo do namoro à distância é quando está perto. Esse que é o grande perigo, né? Um exemplo, né? Eles passam o ano todo sem se ver. Eles se veem ali uma semana no decorrer do ano todo, né? E é aí que está o perigo, né? De eles se encontrarem muito pouco no decorrer do ano, e quando eles se encontram, eles querem descarregar toda a saudade que tem naquele momento, naquela uma semana, naquele um final de semana que eles têm. Então, o perigo do namoro à distância é esse. Mas tentarem, à distância, né, manterem a pureza, a santidade, a comunhão com Cristo, né, usarem as redes sociais para estar orando juntos, lendo a Bíblia juntos, de perguntarem como estão um ao outro, como estão lidando
com os desafios do dia a dia. É assim que deve ser nutrido o namoro à distância. E ter muito cuidado quando eles se encontram. Porque, como eu disse na semana passada, o homem ele é o fio negativo e a mulher é o fio positivo. Quando se junta, o que acontece? Né? Explode. Explode. Então, é um perigo você estar namorando à distância, aí vocês se encontram e vocês acabam exagerando no toque, nos abraços, né, no carinho um com o outro. Isso é perigoso e vocês precisam entender isso, né? Então, vocês entenderem, é isso que eu quero que os jovens entendam hoje. Os jovens precisam entender, o casal de namorado precisa entender, melhor dizendo, que vocês não são casados ainda. Vocês não são. Então vocês não podem ter ainda certos comportamentos ou certas carícias, intimidades, porque vocês não são casados. Entendeu? Então, quando vocês têm certos abraços, quando vocês se colocam em situação de tentação, vocês estão abrindo uma brecha enorme para vocês caírem no laço do diabo. Uma brecha enorme. Então, o namoro à distância pode ser uma bênção e pode sim terminar no casamento, mas que precisa também ter uma maturidade dos dois ali para conduzir esse namoro de uma forma bíblica. Então, o namoro à distância, ele pode ser bom, mas pode se tornar ruim quando há o encontro, né? O fato de eles não ter tido a oportunidade de estarem juntos, né? Ali no dia a dia, faz com que quando eles se encontrarem, né, possa acontecer uma explosão, né, de hormônios que podem levar eles a cometerem algo que vai desonrar a Deus, né? Então, o namoro à distância, só para responder a pergunta, eu falei, acho que não respondi. Como proceder quando o namoro à distância? Proceda da mesma forma como fosse presencial, honrando a Deus, honrando a pessoa, né, em santidade, em maturidade, se preparando ambos para o futuro casamento. Certo? Vamos lá para a terceira pergunta. O pastor está bravo. Não estou bravo não. Aqui, às vezes ensinar certas coisas, né? Parece que a gente está bravo, mas não está bravo não. Tá, André? Pastor André Paris, né? Reverendo André Paris. A Rai Santos nos acompanhando aí, que Deus abençoe. Pastor Rosivan, grande abraço, que Deus também abençoe a sua vida também. Vamos lá para a próxima pergunta sobre namoro. Diante de tantas recomendações bíblicas, como saber se estou pronto para namorar? Como saber? Você tem que analisar se você está maduro o suficiente, né? Maduro o suficiente espiritualmente, na qual você vai honrar a Deus no namoro, né? E maduro o suficiente emocionalmente, se você está preparado ou se preparando para fazer daquela pessoa na qual você quer namorar o seu futuro cônjuge, né? Caminhar para o casamento. Então, a Bíblia ela não separou, né? Deus não separou uma pessoa específica para cada um de nós, né? Nós respondemos essa pergunta na semana passada. Deus não separou uma pessoa específica para cada um de nós, né? Deus separou princípios específicos para cada um de nós. Então, se você preenche os princípios, né? Você é um crente genuíno, você ama Deus, você ama a obra de Deus, né? Você está andando no estado de solteiro, em santidade, então você está preparado para namorar, né? Se você honra a Deus quando você está solteiro, então você está preparado para namorar. Escolha uma jovem que preencha também esses princípios, né? E escolha ela de acordo com os princípios, né? E não de acordo com a beleza física, né? Os jovens hoje estão escolhendo os seus namorados, as suas namoradas, usando esse princípio, né, como fundamental para tudo. É bonita? Me atraiu fisicamente? Então é essa.
Eu não quero saber se ela é crente meia boca, eu não quero saber se ela lê a Bíblia ou não lê, eu não quero saber se ela ama a obra de Deus, eu não quero saber se ela gosta de ir para a igreja, eu quero saber, ela é bonita, ela preenche o meu olhar, ela preenche minhas expectativas de beleza, então é isso, né? Não, você não deve escolher um namorado ou uma namorada assim, né? Você deve escolher um namorado, namorada de acordo com os princípios bíblicos. Ele é um crente, ele ama a Deus, ele ama Cristo, né? Ele ama a obra de Cristo, ele ama a noiva de Cristo, que é a igreja, ele ama estar com os irmãos em comunhão no dia do Senhor, né? Ele vai me amar ao ponto de me conduzir mais perto do Senhor. Então, essa pessoa é ideal para você, independentemente de beleza física. Tá bom? A quarta pergunta. Dá uma boa noite aí para minha sogra Maria Pinheiro, lá em São Luís, nos acompanhando. Boa noite, minha sogra, Deus abençoe. A Mariana Souza, lá na Cidade Nova. E Deus abençoe também. Dê um abraço aí no Walter, meu grande amigo Walter. Quarta pergunta, meus irmãos. Essa pergunta é boa, hein? Como ter o controle e o que deve ser feito e o que deve ser feito para não realizar relações sexuais durante o relacionamento de namoro até a chegada do casamento? Boa pergunta, excelente pergunta. Como ter controle para não ter relacionamento sexual com o seu namorado? Olha, o casal de namorados ele deve ter um domínio próprio muito, muito grande. Eles devem ter um amor por Cristo e a sua palavra muito profundo, né? E também, como resultado do amor a Cristo e a sua palavra, amar o outro. E às vezes, com o pensamento moderno que a gente tem hoje, a prova do amor hoje é a seguinte, né? O casal namorado, o rapaz chega com a namorada e diz, exemplo: olha, se você me ama, vamos fazer isso agora? Vamos ter relação agora, né? Nós estamos num momento do nosso namoro muito bom, muito jóia. Então, se você me ama, prove o seu amor por mim. Tenha relacionamento comigo. Então, de acordo com o pensamento moderno, é assim. Hoje, as provas de amor, né? Isso não é prova de amor. Pelo contrário, é prova de falta de compromisso, de honra um com o outro. Então, o jovem que ama Cristo e ama a sua palavra, ele também vai amar a outra pessoa, ao ponto de não colocar a outra pessoa em situações de tentação. Então, eles devem andar em comum acordo nisso. Eu vou dar algumas dicas para vocês, casais namorados. Então, sempre procurem estar acompanhado com outras pessoas, né? Um terceiro, seja o irmão dela ou o seu irmão, né? Esteja sempre em grupos. Nunca vá para lugares isolados. Não vá também para o escuro, né? Se você está indo para o escuro é porque você quer que ninguém veja. Se você não quer que ninguém veja é porque você quer fazer alguma coisa proibido. Se você quer fazer alguma coisa proibido é porque é pecaminoso. Então, você sempre procurar estar no local público onde outras pessoas estão vendo. Quando for sair para algum lugar, o pessoal da cidade grande aí, ir para o cinema, para o shopping, leve uma outra pessoa, leve um outro casal. E seria interessante levar um casal, né, que é casado, que é bons conselheiros, que vão estar ali junto com vocês, ajudando vocês nesse aprendizado do namoro e nas tentações que vocês estão sentindo. As tentações, meus irmãos, a tentação não é pecaminosa. Melhor dizendo, a tentação, ser tentado não é pecado. O pecado é você se deixar levar pela tentação. Você praticar a tentação, entendeu? Então, quando você anula a tentação, você não está pecando, né? Você percebeu a tentação, sabendo que a tentação vai levar você a pecar, aí você anula a tentação, você combate a tentação, isso não é pecado. Pelo contrário, você está sendo bíblico. Então,
O rapaz e a moça, logo no início do namoro, estipular limites. Olha, até aqui você pode vir comigo, até aqui eu posso ir com você, né? Estipular limites, né? E ser maduro o suficiente para obedecer esse limite. Quando um não obedecer, o outro ir lá exortar, ir lá e corrigir, repreender, para que o namoro seja conduzido nesse estado de santificação, de honra, para o próximo estágio, que é o casamento, né? Que o casamento é esse estado precioso, estimado e amado, conforme nós aprendemos em Hebreu, capítulo 13, versículo 4. Tá bom? Então, espero aí ter respondido a sua pergunta. Dá o nosso alô aí, nosso boa noite para a nossa irmã Suzana Moraes, está nos acompanhando. Meu amigo Antônio Torcaro, está na Cidade Nova, que Deus abençoe. O Alcioles Amaral, também nos acompanhando lá na Cidade Nova, que Deus venha abençoar, meu irmão, a sua vida. Temos uma pergunta aí, pastor, quantos anos eu devo namorar para depois casar? De responder essa pergunta no estudo da semana passada, né? Rai Santos. Eu aconselho o período mais curto possível, Rai, mais curto possível, porque intimidade, ela é via de mão única, ela só vai, ela não volta, né? Então, no primeiro ano, um exemplo, você consegue segurar só na mão do rapaz, né, da moça. No segundo ano, você já bota a mão no pescoço, aí você vai baixando a mão, vai baixando a mão, vai baixando a mão, né, até você caírem em pecado, né? Então, eu aconselho pelo mais curto possível. Aqui na igreja eu tenho conversado muito com jovens que estão namorando, né, que eles namorem no máximo 2 anos, no máximo. Isso, né, com muito empecilho eles namorarem. Mas esse é o máximo. Mas 1 ano e meio, 1 ano, se são preparados, né, se um trabalha, se já tem condições de viverem a 2, né, mesmo com travancas e empecilhos, né, é melhor se casar, né? Se vocês perceberem que não vai dar para se casar nesse período, é melhor que termine o namoro. É muito melhor do que manter esse namoro e vocês se colocarem no namoro longo no estágio de tentação, né? Não, nós vamos nos casar, nós não estamos preparados para nos casar daqui a 2 anos, pastor. Estamos preparados para casar daqui a 5 anos. Então é melhor vocês terminarem e daqui a 5 anos, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, vocês se reencontrarem e se casarem, né? Agora, se vocês não têm expectativa de se casarem num período curto, então é melhor terminar. Muito melhor do que você se colocar, né, como crente, colocar também o seu namorado crente numa situação de tentação que vão desonrar a Deus, tá? Então é melhor terminar, tá bom? Dá nosso boa noite aí para o nosso irmão Milton Jefferson, também nos acompanhando. Miriam Ferreira, também nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida. Espero ter respondido a sua pergunta aí, Rai. Espero ter sido favorável. A quinta pergunta, meus irmãos. O senhor acha, né? Eu acho, né? Que tem algum nível em que o beijo entre um casal e namorado, né, não é algo sexual, mas só uma demonstração de carinho. O beijo entre o casal e o namorado não é algo sexual, mas uma demonstração. Olha, o beijo entre o casal de namorados no período de namoro, embora ele seja recomendado, né, pela modernidade do tempo presente, ele é algo muito perigoso, gente. Muito perigoso. Porque o beijo, ele é uma conotação para um outro estágio que deve ser experimentado entre o casado, né? Entre o marido e a esposa, né? O marido e mulher. Então é muito difícil o beijo ter uma conotação simples de um carinho ali. É muito difícil. Por causa dos instintos, meus irmãos, que estão em nós, né? Está no jovem e na moça.
é difícil isso, né? E quando é namoro à distância é pior ainda, né? Quando esse encontro é cada beijo que a gente fica, quem é casado, né, mesmo, fica escandalizado, né? Porque, olha, eu faço isso com minha esposa, com meu marido, né? Dois jovens, nem são casados, né? E às vezes posto na internet, nas redes sociais, né? Cada beijo que a gente fica pensando, mas rapaz, nem se casaram, né? Então, o beijo é perigoso, gente, muito perigoso. Se der para vocês segurarem um beijo até o altar, é o recomendável, né? Vocês se beijarem diante do ministro do Evangelho, diante de Deus, e quando o ministro do Evangelho falasse para vocês, né? Naquele último momento, dizerem, pode beijar a noiva. E aí esse momento ser um momento inédito para vocês, né? É o ideal, né? Então, o beijo ele é muito perigoso. Muito perigoso. Eu não vou ser radical ao ponto de dizer, olha, você não deve fazer, né, casal de namorado. Mas tenha cuidado. Tenha muito cuidado. O pecado iniciou com um beijo, né? Judas traiu Jesus com um beijo, mas não tem nada a ver, né? Mas perceba que o beijo, ele tem uma outra conotação que tende a querer nos levar para o próximo estágio. O estágio de uma mão num lugar indevido, e assim vai embora. Então, muito cuidado com os beijos, tá? Mas muito difícil o beijo ter uma simples conotação de carinho. Só se for entre o marido e a mulher, né? Mas entre o casal de namorados, eu acho muito difícil. Nosso irmão Raimundo Oliveira, nos acompanhando aí. Deus abençoe, irmão Raimundo. Vamos para a próxima pergunta. Já ouvi falar que até 2 anos pode ser só a paixão. Não entendi. Divanei Paiva. Já ouvi falar que até 2 anos pode ser só a paixão. Não, negativo. Isso aí é um pensamento moderno, tá? Moderno e pode ser pecaminoso também, tá? Porque amar outra pessoa não é questão de tempo e nem questão de sentimento. Amor é questão de decisão. Você decide amar a outra pessoa ao ponto de se entregar a ela pelo resto da sua vida. Tanto o rapaz quanto a moça. Então amar é uma decisão. Não é questão de sentimentos, de paixão, de desejos. Tá? Isso tudo é pensamento moderno. Tá? Criado pelo tempo presente que defende, né, a prostituição e o adultério. É exatamente isso que eles defendem. Nosso irmão Cássio Ramos, boa noite, meu irmão. Deus abençoe também. Irmão Tocado, uma palavra muito instrutiva e muito proveitosa. Que o Espírito Santo faça a obra na vida do jovem da sua igreja. Amém, meu irmão. Vamos para a próxima pergunta. Pastor, se um irmão ou uma irmã da igreja cristã se casar com outra irmã de outra denominação, qual igreja eles devem frequentar, né? Deve frequentar a igreja cristã ou a igreja na qual ela frequenta? Quem deve acompanhar quem? Olha, o recomendável, o que a Bíblia nos recomenda, é que a esposa deve acompanhar o seu marido. A Bíblia recomenda, né? A jovem, ao começar a namorar com o rapaz, ela sabe que o rapaz é de outra igreja. Ela sabe disso, né? Agora tem outra questão, né? Se ali no início do namoro, e já aconteceu isso, né? No início do namoro, a jovem diz, olha, eu só namoro com você se você mudar para a minha igreja. Aí o jovem decide, tá bom, eu vou namorar com você. Namora, e aí depois de um certo tempo, ele pede ela em casamento, aí ela diz para ele, olha, eu vou me casar com você, mas nós devemos permanecer na mesma igreja, na qual nós estávamos no período do namoro. E ele diz, tá bom. E aí ele se casa com ela, aí depois que ele se casou, ele decide frequentar outra igreja, né? Na qual a esposa dele se converteu, se congrega.
Aí chega no domingo, ele vai para outra igreja e ela vai para outra igreja. Isso está completamente errado. Completamente errado. Se ele concordou em casar com ela e frequentar, né, começar a se congregar na igreja onde ela frequenta, né, ela se congrega, então ele deve acompanhar ela. Ele concordou com isso, né? Foi uma condição que ela propôs para se casar com ele. E ele aceitou. E ele deve se congregar lá, né? Agora vamos dar um exemplo. Né? O jovem congrega na igreja cristã. A jovem é da Assembleia. Exemplo. Eles estão namorando. Né? Para eles não tem importância ela congregar na Assembleia e ele congregar na cristã. Eles se casaram. Né? Que igreja eles devem frequentar? Então, a moça deve pedir a sua carta de transferência da igreja na qual ela frequenta, a Assembleia de Deus, um exemplo, a Assembleia de Deus, e vir começar a se congregar na igreja cristã. Por quê? Porque é a esposa que acompanha o marido. Ela deve acompanhar o marido. Então, entender isso. Ou se a moça congrega aqui, né? Vou dar um exemplo. A moça congrega na igreja cristã, o rapaz congrega na Assembleia de Deus. Então se casou, eu mesmo, como pastor dela, falo: olha, minha filha, acompanhe o seu marido. Vá frequentar a igreja, vai frequentar a Assembleia de Deus. Vai ser crente lá, vai ser bênção lá. Então, entender isso. Quem deve acompanhar é a esposa. E isso deve ser, eu até aconselho, né, os jovens a começarem a trabalhar isso no namoro logo, para que quando casarem não darem atrito, né, não dá desavença em relação a isso. E se entenderem logo e decidirem, né, aonde vão se congregar, porque isso dá pano para manga, meus irmãos. Isso dá briga, né? E a gente tem inúmeros exemplos de casais que é assim. A moça vai, a esposa vai para a igreja onde ela se congregou, sempre se congregou, o marido vai para a igreja dele e pronto. E é difícil, é muito difícil. A esposa deve acompanhar e o pastor deve ser bíblico em relação a isso. Se houver um caso dentro da sua igreja, falar: minha filha, acompanhe o seu marido. Isso é bíblico, né? Você deve estar onde a sua família está, onde o seu marido está. A Bíblia recomenda isso a você. Tá bom? A Divanei estava falando aqui, não quer dizer que isso é verdade. Não, aquilo que você perguntou não é verdade. Tá? Onde eles falam que 2 anos é só paixão, isso aí é mentira. Um pensamento moderno para manter o casal numa situação de perigo, de tentação. A última pergunta, meus irmãos, aqui. Se você tem alguma pergunta, mande aí nos comentários que a gente responde aqui, tá bom? A última pergunta, qual é a função do namoro? Boa pergunta, excelente pergunta essa. Qual a função do namoro? Pais de jovens e adolescentes nesse momento. Qual a função do namoro? A função do namoro primordial é a santificação. Primordial. Se você quer namorar, tendo em vista a santificação no Senhor, você está cumprindo o primeiro propósito primordial do namoro. Segundo propósito do namoro é o crescimento espiritual de ambos. O namorado deve aproximar sua namorada mais de Deus e assim sucessivamente. A namorada também. O casal de namorados deve estar mais próximo de Cristo, né? E terceiro, se conhecerem. Perguntar do que gosta, do que não gosta, né? Perguntar que tipo de coisas gosta de fazer, né? Qual é o hobby, né? O que deixa com raiva, o que deixa aborrecido. Conhecerem. A ideia de vai conhecer 100%? Lógico que não. Conhecer de fato é só no casamento, mas o principal
você já vai conhecer. Veja se ele é um bom filho ou uma boa filha. Veja se ele ama a Cristo. Veja se ele ama a obra de Cristo. Veja se ele ama a noiva de Cristo. Veja tudo isso, conheça isso. Veja como ele reage em momentos de frustração, em momentos de ira. Veja como ele age, como ela age. Veja como ele ou como ela age quando são contrariadas, quando recebe um não. Então esse é o propósito do namoro, né? Esse é a função do namoro. Conhecer e depois de você conhecer tudo isso, você decidir, olha, eu consigo suportar isso, eu consigo me doar e amar essa pessoa pelo resto da minha vida, né? Não estipule para outra pessoa um estado de perfeição. Não faça isso, porque a outra pessoa não vai ser perfeita. Não vai ser, ela não é perfeita e não ser. Então, não coloque a expectativa além daquilo que a pessoa pode cumprir, que não vai. Porque ela não é perfeita, ela vai cometer pecados, vai cometer erros. E dentro disso você entender a misericórdia, a compaixão, a graça que você deve, a humildade, a renúncia, o negar-se a si mesmo, entender essas virtudes bíblicas para serem praticadas no casamento. Então essa é a função do namoro, meus irmãos. A função do namoro é essa: você aproximar mais de Cristo, aproximar outra pessoa mais ainda de Cristo e também, né, se conhecerem. Não vão se conhecer totalmente, mas se conhecerem o máximo que puderem. E aí, nisso tudo, decidirem, vamos nos casar? Num período curto, vamos nos casar? Eu acho que nós estamos preparados, prontos para casarmos. É isso que o casal de namorados tem que fazer. Certo, meus irmãos? Essas são as perguntas que nós tínhamos que responder nessa noite. Não veio mais nenhuma pergunta aqui. Continuar dando os abraços aí, boa noite para Rose Amorim, que Deus abençoe. Para Ilma Gonçalves, lá de Boa Vista, também que Deus abençoe. A Marcela, o João Alves, tá lá, filho do pastor Osmar, Deus abençoe também. Pastor Gabi, pastor Gabriel, lá em São Félix Xigu, Maria Tavares, Diego dos Santos e o Laécio, que acabou de entrar, também está nos acompanhando. Então é isso, meus irmãos, que eu tinha que falar acerca de namoro, princípios bíblicos para um namoro cristão. Então não se esqueça, o namoro cristão deve haver pureza, o namoro cristão deve haver maturidade, o namoro cristão deve haver um período curto, o namoro cristão deve andar em santificação, e o namoro cristão deve envolver compromisso. Esses são os 5 princípios para um namoro bíblico que honre o nosso Deus. Tá bom? Vamos estar orando e encerrando esse momento para a honra e para a glória do Senhor. Nós vamos estar transmitindo a nossa escola dominical no domingo, pela manhã, às 8h30 da manhã. Tá? Você é o nosso convidado para estar junto conosco, louvando a Deus no domingo pela manhã, nessa escola dominical. Estamos falando de família, né? Tema sobre família. E à noite, às 6h30 da tarde, né? Também está convidado para estar junto conosco, louvando a Deus no domingo, às 6h30 da tarde. Tá bom? Vamos estar orando nesse momento, encerrando a nossa transmissão. Ó Senhor, muito obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Obrigado por esse momento aqui. Que o Senhor continue instruindo os nossos jovens, os nossos adolescentes, para a honra e para a glória do Senhor, Pai. Que eles venham, ao entrar no namoro, eles venham entrar em santificação e honra, honrando o seu namorado, sua namorada, e principalmente, Pai, honrando o Senhor. Que o Senhor possa também dar coragem aos pais para influenciarem e para impactarem a vida dos seus filhos nessa área, Pai. E que o Senhor proteja os nossos jovens, os nossos adolescentes, Pai, de todas as tentações e de todos os perigos que têm rodeado os seus corações nesse período pós-moderno,
na qual nós estamos vivendo, onde incentiva, Pai, a prostituição e o adultério. Mas isso fazem parte da cultura atual, mas não fazem parte da Tua palavra, Pai. Nós queremos viver a Tua palavra. E ajude, Pai, os jovens do tempo presente a viver a Tua palavra. Assim eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, boa noite a todos. Que Deus abençoe. Um excelente final de semana a todos. E nós nos vemos no domingo, às 8h30 da manhã, aqui na página da igreja, na transmissão da nossa escola dominical. Espero por vocês. Que Deus abençoe a todos.